Olá, pessoas! Cá estamos e hoje nós vamos conversar com a comunidade escolar, não é? Para aqueles que ainda não sabem, comunidade escolar é formada por pais, professores e estudantes, né? Nós formamos a tão falada comunidade escolar. E o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre a eleição para a escolha dos diretores e vice-diretores, que acontecerá na segunda-feira agora próxima, dia 25. Essas eleições, não é, para diretores foi instituído aqui em Maracás em 2022 na gestão do prefeito Soia. É resultado de uma luta que começou desde a Constituição de 88, não é? Uma Constituição que garantiu direitos para o povo brasileiro. E quando, em 2022, nós fomos às escolas votar, foi uma honra, foi de uma alegria enorme, porque depois de tantos anos, eu e Mariane, pai de Ana Clara, e eu também da educação, da cultura, a gente viu algo concretizado, algo que foi um motivo de luta, sobretudo para educadores da minha geração. E foi um momento em que a gente sabia que a implementação desse processo, ao longo do tempo, com certeza seria melhorado, com certeza seria modificado e ampliado, mas a gente viu ali a conquista de uma lei. Segunda-feira agora será essa eleição, só que não é um motivo de alegria não, eu estou aqui, não é? Com muita tristeza, muito mais para fazer uma denúncia do que necessariamente vir votar ou ir votar, não é? Na segunda-feira próxima, ou incentivar alguém a votar. Se lá atrás nós fizemos um vídeo divulgando, o vídeo de hoje é para dizer que o que aconteceu, não é, por iniciativa do prefeito Nelson Portela, que ao entrar, assumir a administração pública, ele revogou esta lei. Ele revogou apontando uma série de irregularidades que só existiam na cabeça dele para ele se vingar, né? Fazer uma perseguição política contra alguns diretores que não fizeram parte do seu palanque político. Tanto é que ele revogou a lei e nomeou outras pessoas, não é? E conservou a professora Neuza e a professora Romilda, porque eram professoras que teve o apoio, não é, dele nas eleições. Então, eu não consigo entender qual é a irregularidade de uma lei que serviu para punir umas e deixar outras no exercício do cargo, não é? Só que essa lei, ela também promove o financiamento escolar. O município que é cadastrado e que segue as suas condicionantes recebe dinheiro para a educação. E nós recebemos quase 2 milhões e vamos receber agora, desde que a Secretaria de Educação ela atualize o sistema e prove que ela seguiu as regras, as condicionantes para receber o dinheiro. E uma dessas condicionantes é que haja e que permaneça a eleição para a escolha dos diretores, né? Abre-se um edital, os diretores se inscrevem como se fosse um concurso, não é? E as escolas montam as suas chapas. Pode ter 1, 2, 3, 4, quantas chapas forem necessárias, não é? Então, ele revogou e, surpreendentemente, agora ele regulamentou a lei novamente. Uma coisa absurda, né? Um crime. Ele fez isso aos olhos da cidade e do judiciário.
Ele fez isso com o apoio da Câmara Municipal, não é? Com o apoio, inclusive, da PLB local, do Sindicato dos Professores, que até hoje não trouxe nenhuma nota pública, não é? Aceitou a fazer uma queixa judicial, porque ficava muito feio dizer que um determinado grupo não podia recorrer. E teve também o apoio, pasme, que é o que mais me choca, de boa parte da categoria dos professores. Então, a gente vir aqui segunda-feira votar significa ser conivente com um delito, com um crime contra a administração pública e contra a educação, não é? Isso é o senhor prefeito pensar que nós, pais, somos idiotas ou coniventes com perseguição política e o jogo barato de palanque eleitoral. E esta conversa é para reafirmar esta denúncia. Porque eu estou fazendo este vídeo exatamente em frente ao Colégio Normal Municipal de Maracás, que eu considero como se fosse um templo de ensino. Porque aqui, não é, saíram as pessoas que conduzem essa cidade, que têm profissões e que tiveram compromisso com a educação. E olha que nós fomos de uma geração que os professores eram conservadores, que a gente não tinha acesso à informação, que nós não tínhamos as proteções legais que hoje a educação tem, mas nem por isso nenhum professor nos fez passar tamanha vergonha quanto o que a gente está vendo aqui. Não é? Eu fui de uma geração que foi para a rua tomar cacetete de polícia na cabeça para defender os meus colegas professores, a educação e os nossos estudantes. Todas as conquistas que nós temos hoje na educação e que essas professoras e professores atuais gozam, ganharam de mão beijada. E é inadmissível você ter dentro do sistema educacional educadores que rasgam essas leis, que rasgam essa história e que se coloca a favor, né, de uma pessoa de alma pequena como Nelson Portela e que se permite, não é, a fazer parte de um jogo disso, um jogo aberto desse tipo. Então eu procurei aqui no mundo político, no mundo social, não é, desde a eleição de condomínio, a eleição autoritária. O que seria esta eleição agora de segunda-feira? É a famosa eleição chapa única, é a eleição de fachada, é a eleição controlada, dirigida, é a eleição arranjada, a eleição de carta marcada, né? Uma verdadeira cena de um jogo perverso. Então, se eu pudesse fazer um apelo aos pais, eu diria, não venha não. Muitas dessas professoras, inclusive que eu até hoje não quero saber quem são, porque eu sei que tem gente que eu admiro, que tem gente que eu gosto, mas que não conte comigo para conivência, não é, com essa barbaridade. Então você, pai, foi desrespeitado, porque se você se empenhou em participar, em acompanhar os processos da escola do seu filho, em estar junto, em estar presente, você foi, não é, cuspido na cara quando um prefeitozinho barato se propôs, num ato autoritário, a fazer esse tipo de coisa. Então a gente vai vir para depois um outro entrar e rasgar a Constituição, rasgar as leis e ficar brincando com a gente? Não. É? E nós não vamos ser cúmplices de professores que se propõem a aceitar esse jogo. É? Então, você pode me perguntar, ora, mas se não tiver a votação dos pais, se não tiver a votação da comunidade escolar, alguém irá votar, alguém cúmplice que faz parte do jogo. Porque nesse próprio decreto que institui a eleição para diretores, está lá
que uma escola não tendo chapa, já cabe ao prefeito nomear alguém da sua confiança. Isso ele já fez, só que ele fez por vingança, ele fez de forma inconstitucional e com o apoio, com o apoio da classe e com o apoio, inclusive, da justiça. É vergonhoso isso para o Ministério Público, da Bahia, é uma vergonha. Maracás está sem juiz e sem promotor há muito tempo. Segunda-feira seria muito mais fácil que as escolas fossem fechadas e que houvesse um embargo e que levasse professores e prefeito para a delegacia, porque lá é o lugar de delinquente, de quem deve responder por seus atos. E como a sociedade maracaense é apática por conveniência, não se coloca, não se manifesta, porque o silêncio é uma forma de manifestação, é uma forma de dizer qual lado que está, parecerá batido como um dia normal. A gente não está vendo nenhuma divulgação dessas eleições. Nenhuma escola, nem a Secretaria de Educação fez nenhuma nota comunicando o que haverá aqui na segunda-feira. Então, no silêncio, no miudinho, para confirmar uma coisa absurda, não é? E fica o nosso apelo, Quem sabe esse vídeo chegue à justiça e que haja um embargo, porque antes tarde do que nunca. Porque se assim acontecer, tudo será permitido. E esta gente vai fazer o que quer, como vem fazendo, em nossa cidade. É preciso que a gente entenda que tudo o que aconteceu pode gerar processo administrativo. Professores podem responder por isso. E a gente tem que ser justo. Não é porque eu não gosto ou gosto de uma diretora, ou porque eu tenho desconfiança tal que eu rasgo uma lei. Então, o que o país vive hoje, neste clima nacional, dos absurdos bolsonaristas, do absurdo, de governos autoritários, é o que acontece aqui. É quando um grupo político que domina a cidade por décadas acha que pode fazer o que quer e ainda conta, com o apoio de gente que se diz educador. Educador de onde? Qual a postura uma pessoa dessa tem para dirigir as escolas que os nossos filhos estudam? Porque se educa pelo exemplo, se educa pelo respeito às leis, se educa pelo compromisso, não só da aprendizagem pedagógica, mas da justiça. Eu espero muito que em algum lugar desse país alguém perceba o que está acontecendo aqui. Porque esse prefeito de 5ª categoria de 3º mandato, ele tem apoio de um grupo que o cerca. Cadê os intelectuais que estão ao seu lado? Cadê o grupo de apoiadores que estão ao seu lado? Todo mundo de boquinha costurada. Muita gente era boa aqui para fazer as críticas na época do prefeito Soia, mas justiça seja feita. Foi muito mais homem, foi muito mais honesto, juntamente com a Dineide, do que a gente está vendo agora. Então, tão calados, o entorno dele, os secretários, os diretores, a gentalha de governo está de boquinha costurada, porque precisa do salário para pagar a escola particular dos filhos, para comprar o absorvente, para comprar a camisinha para sair com as amantes, para ganhar o dinheirinho para comprar pizza. Então, dependendo do interesse é que eu digo onde estou. Então, fica o nosso recado. Isso é crime. Segunda-feira, a delinquência oficial, institucionalizada, está dentro das nossas escolas, na frente dos nossos filhos e de toda a comunidade escolar. Mas o tempo é justo. Um dia a casa cai. E quem levar vantagem agora vai pagar depois. Porque o tempo é rei e vamos que vamos.